Fala pessoal, Luciana Mello por aqui. Estou novamente aqui tentando fazer vídeo para o YouTube, né? Mas como eu estou com o intuito de gravar uma série de vídeos a respeito desse livro e de outros livros que ainda vão vir, né? Mais ou menos relacionados ao tema desse livro, eu acho melhor gravar aqui pelo YouTube porque você pode acelerar o áudio, né? E aí fica mais, otimiza mais o seu tempo. Mas a minha intenção é gravar esses vídeos de forma bem simples, tá? Sem edição, sem nada disso. Então, se você está chegando aqui nesse vídeo através do YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal para você sempre ser avisado pelo YouTube a respeito dos conteúdos que eu colocar aqui nesse canal, ok? E talvez você recebeu esse vídeo no meu canal de transmissão lá no Instagram, né? Então, todos os vídeos que eu vou gravar semanalmente para o YouTube, eu vou colocar no canal de transmissão lá do Instagram, ok? Então, eu quero começar a falar com você a respeito desse livro, Quando o Narcisismo Invade a Igreja. Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome do autor, Chuck the Great. Chuck the Great, eu acho que é isso, tá? É esse livro aqui. Gente, a editora Plenitude me mandou esse livro e, sério, assim, eu já li ele praticamente todo, né? Mas ele é de uma profundidade tão grande, ele é tão específico a respeito desse assunto que eu confesso assim que fica até difícil de poder falar a respeito desse livro. Então eu quero te motivar também a adquirir o livro. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de conteúdo, né? Eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui na descrição o link para você adquirir o vídeo lá no site da Plenitude, e aí você pode aplicar o cupom de desconto Luciana, que aí além de estar em promoção, né, com o valor de lançamento, você ainda ganha mais um desconto usando o meu cupom de desconto, ok? Vou deixar também abaixo desse vídeo o link, se você está chegando aqui pelo YouTube, né? Eu vou deixar o link para você acessar ali mais conteúdos meus, né? Os meus cursos, livros, e-books, enfim, você pode acessar tudo pelo link que eu vou deixar abaixo desse vídeo. Mas vamos lá, vamos falar especificamente sobre quando o narcisismo invade a igreja, tá? Então, nós vamos tratar sobre isso nas próximas semanas, mas eu preciso, em primeiro lugar, fundamentar bem você a respeito do narcisismo, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre o narcisismo. A gente fala que um pastor é narcisista, a gente fala que um líder é narcisista, ou a gente fala até quando é relacionado a relacionamentos entre marido e mulher, né? Aquele homem é narcisista, ele está praticando abuso emocional naquela mulher, enfim. Mas muitas vezes a gente não entende exatamente o que é o narcisismo, o que significa uma pessoa ser narcisista, né? Então, eu quero contextualizar você, fundamentar bem a respeito disso, para que depois a gente possa tratar a respeito de líderes, pastores, narcisistas e o que acontece quando isso invade a igreja. Vamos lá. Eu falo muito a respeito disso também no meu livro, tá? Se você não conhece, né? Jesus não chamou você para isso. Tô me confundindo aqui com a câmera. Nesse livro aqui, perdão. Nesse livro aqui, eu falo a respeito do meu testemunho com o burnout, né, que eu sofri, e eu falo sobre essas questões da infância que acontecem, né, e esses traumas, essas feridas, e por conta disso nós vamos criando máscaras, nós vamos criando personagens. Então, eu falo no meu livro de uma forma mais simples, e aqui nesse livro, quando o narcisismo invade a igreja, ele fala de uma forma muito mais profunda, porque o autor, ele já tem uma experiência de 20 anos tratando a respeito de pastores e líderes narcisistas, tá? Mas vamos ver o que é o narcisismo.
Muitas pessoas elas falam de forma errônea que o narcisista ele é uma pessoa que tem um superego, né? Que ele é uma pessoa que tem um engrandecimento de si muito grande. Mas, na verdade, essa não é a interpretação correta e essa não é a forma mais específica de falar a respeito do narcisista. Na verdade, é uma forma muito simplista, né, de falar sobre o narcisismo. E aí, para falar sobre isso, nós temos que falar a respeito de questões lá da infância. Você precisa entender que nós nascemos com a nossa essência, isso eu falo no meu livro, ele fala no livro dele e eu falo também nos meus cursos, no e-book que eu tenho também, que nós nascemos com a nossa essência. Nós nascemos sem ter muitas informações a respeito do mundo, né? Nós não temos uma. Nós nascemos como se nós fôssemos uma folha em branco quando nós falamos na parte psicológica. E aí, a nossa personalidade começa a ser criada a partir daquilo que nós vamos absorvendo ao nosso redor. Então, de acordo com aquilo que nos aconteceu na infância, de acordo com aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos, vivenciamos, nós vamos criando mecanismos de defesa para nos proteger de coisas que nos causam dor. Isso já desde lá da infância. E aí nós vamos criando máscaras, personagens para lidar com dores que nós enfrentamos na infância. Então, a nossa personalidade ela é construída a partir daquilo que a gente vivenciou na infância e para nos proteger, para lidar com aquilo que a gente vivenciou, a gente foi criando características e essas características vão se formando a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade foi criada a partir da nossa vivência, a partir daquilo que nós vivemos na nossa infância, principalmente até os 7 anos de idade. Então, a nossa personalidade ela é uma construção. Nós não nascemos com a nossa personalidade, ok? Então, isso precisa ficar claro. O que acontece com o narcisista? Ele viveu questões na infância, ele viveu algumas coisas na infância que podem ter sido traumas severos, ou pode ter sido circunstâncias que ele viveu e que ele filtrou ou internalizou como sendo um grande trauma e que ele precisava se proteger daquela dor. E aí ele foi criando essa personalidade, essas características, mas ele foi criando camadas mais profundas e camadas mais rígidas e foi se cercando de cada vez mais camadas para não sofrer nenhum tipo de dor, para não ser ferido por ninguém. Tá dando para entender um pouquinho? É como se a pessoa ela pegasse uma máscara, que a nossa personalidade é como se fosse uma máscara, uma personagem, um persona, né? Ela coloca uma máscara. Só que ela entende que isso não é suficiente para se proteger da dor. Aí ela pega e coloca outra. E ela coloca outra, ela coloca outra. Então, ela cria várias camadas de proteção. E essas várias camadas é como se ela entendesse que, a partir de todas essas camadas, ela está protegida de não sofrer mais traumas, dores. Então, o narcisista, ele cria tantas camadas de máscaras e camadas de proteção que ele já não sabe mais nem quem ele é. Mas a partir de todas essas camadas ele se sente protegido e seguro. Então, essa máscara que ele cria, ou essas várias máscaras, esse personagem que ele cria, tem o intuito de protegê-lo da dor. E essa proteção da sua própria dor não importa a quem ele vai ferir, não importa a quem ele vai machucar, não importa a quem ele vai manipular, não importa
quem ele vai abusar emocionalmente. O que importa é que ele vai estar protegido da dor. Então, é uma pessoa que ela não vai mostrar vulnerabilidade. Talvez ela mostre vulnerabilidade, mas de uma forma muito controlada para manipular outras pessoas. Por exemplo, ela pode demonstrar que ela não está bem para manipular a outra pessoa a fazer aquilo que ela deseja que essa outra pessoa faça. Entende? Então, ela tem tantas camadas que ninguém consegue acessar realmente quem essa pessoa é. Então, ela é um personagem e tem pessoas, porque o narcisismo ele tem como se fosse uma escala, né? De um nível menor até um nível maior. Então, depende da escala que a pessoa está, ela está tão inconsciente de que existe todos esses personagens que ela já esqueceu quem ela é. Ela tem convicção de que ela é o personagem que ela criou. E tem pessoas que ela tem um nível de consciência um pouco maior, e aí ela sabe que ela manipula, que ela conduz tudo para que aconteça conforme ela quer, ela sabe que ela está se protegendo, que ela não quer ser vulnerável para as pessoas, e aí tem pessoas, né, como eu já falei, que tem um nível de narcisismo maior e um nível de consciência menor do que acontece dentro de si. Então, na verdade, quando a gente fala, por isso que eu disse, né? O narcisista é uma pessoa que tem um superego. Na verdade, é ao contrário, porque na verdade é uma pessoa ferida, machucada e que decidiu criar um personagem que muitas vezes esse personagem já está há tantos anos, tanto tempo criado que ela já nem sabe mais quem ela é. Ela acha que ela é esse personagem e tudo isso é para se proteger, para não ser ferido, não ser machucado e para que ninguém veja que ela tem essa ferida dentro dela, que ela tem tanta dor dentro dela. Então ela não mostra vulnerabilidade, ela não deixa passar para as pessoas que ela tem falhas, que ela tem erros. Ela sempre vai de forma muito controlada passar para as pessoas exatamente aquilo que ela quer que as pessoas saibam dela. Ela só vai falar para as pessoas aquilo que ela quer que as pessoas saibam a respeito dela. Ela vai falar muito bem, ela vai articular muito bem. Essa pessoa, ela tem um grau de convencimento muito grande. Por quê? Porque ela já, desde lá da infância, ela aprendeu a criar um personagem, a criar um arsenal para se proteger da dor. Então, na verdade, essa pessoa ela nunca foi 100% verdadeira, porque talvez ela foi tão ferida ou ela se feriu por algumas questões lá da infância que ela decidiu que ela não mais seria ferida por ninguém. Então, é uma pessoa que desconfia muito dos outros, né? Ela tá sempre ali em alerta, tá sempre pisando em ovos. Então, qualquer coisa que ela escuta, qualquer coisa que alguém fale, qualquer coisa que alguém contrarie, né? Ela vai já se armar de todas as formas para excluir aquela pessoa, ou para denegrir aquela pessoa, ou para afastar aquela pessoa, ou para desconstruir aquilo que a pessoa falou. Muitos narcisistas, eles chegam ao ponto de manipular tanto a situação que muitas vezes a pessoa que contrariou ela se sente louca. Ela acha que ela tá louca, que ela como que ela pensou uma coisa dessa? Ou esse narcisista, ele descredibiliza tanto a outra pessoa que as outras pessoas do convívio acham que aquela pessoa está louca. Então, o ciclo de um narcisista e o convívio com um narcisista é muito difícil. Dificilmente uma pessoa ela sai ilesa de um relacionamento com um narcisista. De alguma forma ela vai ser ferida, de alguma forma ela vai ter algum tipo de dano. O narcisista, ele não confia em ninguém,
Talvez ele diga para você, eu confio tanto em você, mas talvez ele vai dizer isso só para obter de você aquilo que ele quer. Mas ele não confia em ninguém, ele acha que está todo mundo perseguindo, ele acha que as pessoas sempre vão fazer algo contra ele. Eu tô falando ele e ela porque, ou pode ser homem ou mulher, né? Apesar de que, estatisticamente, o maior número de narcisistas são homens, tá? Mas hoje tem muitas mulheres que são narcisistas também, mas ainda prevalece os homens, tá? A gente vê que todos os relacionamentos com narcisistas, eles acontecem da mesma forma. Tanto relacionamento entre homem e mulher, quanto relacionamento entre líder e liderado, tanto relacionamento com gerente e seus funcionários, mãe com filhos, pai com filhos, todos os relacionamentos eles seguem o mesmo ciclo. Isso aqui ele não fala, o autor não fala, mas eu estou falando porque eu sei. Sempre vai ter o primeiro passo, que é o do encantamento, que é o da conquista, né? Então, essa pessoa vai fazer de tudo para conquistar, vai valorizar, supervalorizar a outra pessoa, vai dizer: ah, nossa, como você é inteligente, acho que você tem um grande chamado, você vai ser um grande pastor, um grande líder. Então, é um momento da conquista, para depois poder usar essa pessoa, para depois usufruir daquilo que essa pessoa tem, né, para dar para o narcisista. Entenda que sempre o narcisista vai ver a outra pessoa como algo que ela pode usufruir. O narcisista ele não consegue ter empatia, ele sempre vai olhar para outra pessoa e vai pensar o que essa pessoa tem a me oferecer. E aí vai ter também o período em que o narcisista ele vai manipular tanto essa pessoa que ela vai perder a sua identidade, ela já não vai mais ser quem ela passa a ser quem o narcisista diz que ela é. E também tem a etapa onde essa pessoa ela começa a entrar em adoecimento, e aí a etapa do descarte, quando essa pessoa já não tem mais nada a oferecer ao narcisista, o narcisista descarta. E aí, num relacionamento entre marido e mulher, a gente vê, né? Ou não precisa ser marido e mulher, mas homem e mulher, né? A gente vê tantos casos de homens que chegam de fato, né, a assassinar mulheres, porque esse é o momento do descarte. E aí, falando numa liderança, num contexto de igreja, né? É o momento em que realmente essas pessoas são descartadas, são deixadas de lado. Enfim, e aí a gente vai ver para frente, tem muita coisa para ver sobre isso. A gente vai ver mais, né, a respeito do pastor narcisista, a respeito do que acontece na igreja quando o narcisismo entra. Então, hoje eu só quis dar esse embasamento para você sobre o que é o narcisismo, né, para que você tenha essa concepção bem clara a respeito disso. Inclusive, o autor no livro ele fala sobre as 9 personalidades do Eneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento, e no meu livro também eu falo. Por isso que eu até coloquei nos stories lá no Instagram que eu vejo assim muita similaridade entre o meu livro e o livro dele. Eu também falo a respeito das 9 personalidades do Eneagrama e como o narcisismo ele se apresenta em cada uma das personalidades, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Hoje seria isso. Muito obrigado para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Teve óculos caindo, vai ficar do jeito que tá, porque eu não vou editar o vídeo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com o maior número de pessoas, porque esse assunto é extremamente necessário para o corpo de Cristo. Nós precisamos falar sobre isso, porque milhares e milhares de irmãos estão sendo feridos, machucados por causa do narcisismo, ok? Deus te abençoe e até semana que vem.